Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o H. Estou aqui no quadro Profissões, onde eu sempre trago um profissional qualificado para falar de determinada área. Neste episódio nós vamos falar de economia. Eu estou aqui com o Jean, profissional da área de economia, que vai dar alguns esclarecimentos a respeito desta profissão. Obrigado pela presença, Jean. Então, Jean, por que fazer ciências econômicas? Bom, primeiramente eu agradeço o convite, né, tá uma oportunidade, né, e sabendo do projeto social teu, né, de participar disso e poder oferecer um pouco de conteúdo aí para as pessoas decidirem, né, o que fazer na hora de tentar um vestibular, alguma coisa nesse sentido, né. Por que fazer ciências econômicas, né? A definição de economia ela é muito ampla, extensa, tal, então eu procurei trabalhar no sentido de que um conceito mais sucinto, né, por que fazer ciências econômicas, né? Então a ciência econômica ela é uma ciência social e, portanto, capacita o profissional a ter um senso crítico e ético, com capacidade para entender, interpretar, intervir nas relações econômicas, buscando a utilização racional dos recursos, né, a serem utilizados e seus impactos na melhoria da qualidade de vida da sociedade. Certo. Então, basicamente, o motivo, né, das ciências econômicas. Né? Certo. E por que você escolheu trilhar esse caminho que parece tão complexo? No momento da decisão, quando prestar o vestibular, né, a gente é jovem, tem muitas dúvidas, e foi devido ao meu trabalho, né, eu já trabalhava no serviço público. Sim. E então, acompanhando, analisando outros profissionais dessa área, tal, me surgiu um interesse, e devido a isso que eu segui esse caminho. Então foi um caso diferente, né? Você não foi para a faculdade pensando na economia, você foi do trabalho para a faculdade para sedimentar esse conhecimento da economia. Exatamente. Muito interessante. Você poderia citar vantagens e desvantagens dessa profissão? Tá. Da mesma forma, né, existem diversas vantagens e desvantagens, como em tudo na vida, né? Vantagens da questão ciências econômicas. Ela possibilita a atuação em um campo de trabalho bastante amplo. Ou seja, o profissional economista ele pode atuar no mercado financeiro, em área de planejamento econômico de empresas ou de órgãos do governo, em análise de conjuntura econômica, em auditoria, perícia econômica, em comércio exterior, na elaboração de políticas públicas e na elaboração de estudos de impacto socioambiental, né? Bem como análise desses estudos também, se o profissional estiver do outro lado. Existe algum tipo de perícia econômica assim, que poderia ser feita? Existem tanto pública quanto privada? Exatamente. Certo. E quais seriam as desvantagens? Tá, desvantagens. Então, eu procurei aqui fazer um comparativo, por exemplo, com os cursos de contabilidade, de química, de engenharia civil, por exemplo, né? Então, da obrigatoriedade legal em depender da responsabilidade técnica desse profissional economista em determinadas áreas. Então, em síntese, química, engenharia, contabilidade, arquitetura, por decisão legal, né, as empresas ou pessoas necessitam daquela assinatura, né, daquela responsabilidade técnica do profissional, né? Certo. Na questão das ciências econômicas é mais restrito. É mais restrito. Então não é necessário que alguém assine por essa perícia ou por esse trabalho? No caso de perícia já é obrigatório, né? Mas em outras atividades não. Daí não. Daí não precisa ser exatamente o profissional de economia. Exatamente. Daí pode ser o profissional, o administrador, contador, pois é, fazer esse comparativo, o né, sociólogo. Porque a administração também tem essa coisa, né, de o sujeito não precisar ser administrador para administrar, né? Pode ser engenheiro e tudo mais. Eu falei numa entrevista anterior sobre isso. Você se realizou com a profissão? A profissão de economista eu me realizei plenamente, né? Pois trabalho há muitos anos na área pública, né, como funcionário estatutário,
Em decorrência da minha escolha profissional, né, eu tive a oportunidade de atuar em várias áreas, né, onde os princípios da economia, né, das ciências econômicas, me auxiliaram a ter sucesso nessas minhas escolhas. Então, definitivamente, ela me atendeu plenamente. Né? Certo. Eu vou pedir para que você faça uma coisa que eu nunca pedi, né, fazer o comparativo de profissões, né? Porque eu acho que há muita dúvida em relação às ciências econômicas e ciências contábeis. Gostaria que você pudesse, se você pudesse pontuar, né, a diferença entre a ciência econômica e a ciência contábil. Tá. Muitas pessoas acabam confundindo, principalmente os 3 cursos, né? Contabilidade, economia e administração. Né? Só que é bom ficar bem claro que existem diferenças, semelhanças, tal, né? Mas as principais, a diferença entre economia e ciências econômicas e contabilidade é que a economia, né, ela o profissional economista é o estudioso dos processos de produção e distribuição dos bens e serviços na sociedade. A formação do economista, ele mescla, por um lado, de conhecimento em cálculos e estatísticas, né, de forma a sustentar análises e projeções baseadas em modelos matemáticos e, por outros conhecimentos ligados às ciências humanas, né, como sociologia, antropologia, história, psicologia, para que possa considerar tendências comportamentais de grupos ou da sociedade como um todo. Então, em síntese, a economia se prepara para esse tipo de formatação. É quase um trabalho sociológico, né, para entendimento dos basicamente para que seja estudado tendências, né, para que você possa tomar decisões em cima de tendências. Né? Certo, certo. Já o profissional, o contador, né, ele volta-se essencialmente para o controle do fluxo financeiro das organizações e empresas, controle das operações financeiras, análise e operação quanto ao recolhimento de taxas e tributos, elaboração de planilhas de registro e acompanhamento orçamentário. O contador também pode trabalhar em empresas de médio e grande porte, bem como em escritórios prestadores de serviços ou mesmo como autônomo. Né? Então, deixando bem claro, né, que toda empresa necessita o acompanhamento dos serviços do contador. No caso do profissional economista, já não. Já não é tão necessário, porque a área financeira toda do contador, né, é obrigatório. Aí a gente entra na mercado. Exatamente, a gente entra na questão legal, né? Ou seja, toda empresa necessita de um contador, né, para fazer a questão legal. Já o profissional economista já não é obrigatório. Já não é obrigatório. Mas seria necessário, né, uma questão. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, dicas para quem está iniciando, por exemplo, o sujeito saiu da faculdade, né, ou está querendo entrar nesse ramo de mercado, qual que seria a melhor linha a seguir? Será que eu vou para a iniciativa privada? Será que eu vou trabalhar no setor público? Qual que seria a melhor forma de aprendizado para esse profissional que está se inserindo no mercado agora? Bom, tendo em vista que a conotação social, então nós devemos pensar sempre da seguinte forma, ou seja, o jovem, o aluno que terminou o segundo grau, ele fica naquela indecisão, né, o que fazer, para que lado do mercado que eu vou, se eu vou começar uma coisa própria, ou vou procurar uma empresa privada ou pública, né? Então aquela dúvida, ela permeia toda a cabeça, né, dos que estão tentando o vestibular, né? Mas então, inicialmente, tem algumas dicas básicas, né? Ou seja, para escolher a área de economia, né, ela tem uma grande vantagem, que é a questão pública e privada, ou seja, a maioria dos concursos públicos no Brasil, né, elas são voltadas ao profissional economista. Né?
Então a oferta é muito grande na esfera municipal, estadual, federal, né? Então é uma oferta de trabalho em expansão, né? E na iniciativa privada, no mercado financeiro, tal, é um profissional muito requisitado. Mas para que a pessoa se volte a essa atividade, a essa carreira, né? Primeira coisa é gostar de matemática, né? Gostar de matemática. Essencial, né? E paralelo a isso, gostar de estudar, de leitura, né? E gostar de história. Então é um tripé, né? Matemática, história e leitura, né? Sem isso, o profissional economista ele dificilmente vai ter sucesso, né? Ele tem que estar antenado, interessado no que acontece na cidade, no estado, no Brasil, né? E no mundo. Então a pessoa tem que estar interessada, tem que ser uma pessoa conectada em saber o que está acontecendo na área de economia, internet, na área social. Periódicos, né? Jornais, tá tem um interesse, né? A gente vê que muitos jovens acabam voltando todo aquele tempo, toda aquela energia que tem para o Facebook, para assuntos que muitas vezes não... balada, futebol, carro, que acabam, que tem que ter, né? Uma coisa necessária, né? Para o jovem, para todos, mas acaba esquecendo de fazer uma pesquisa, se aprofundar em algum assunto, tal, né? Na área econômica ou social mesmo, né? Então é mais uma dica. Então, se a pessoa tiver essa predisposição a interesse nessa área, também é um caminho, já aponta que, opa, dá para... Eu vou ser um economista, né? Então é um indicativo também. Outra dica seria acompanhar e procurar analisar criticamente todas as notícias que são veiculadas na área da economia. Isso por quê? Porque as notícias são basicamente jogadas, né, nos nossos lares, através da televisão, do rádio, da internet, e elas vêm bruta, né? E na maioria das vezes tendenciosas. Então essa é uma dica também para o estudante que está no início do curso de economia, né? É sempre tentar analisar criticamente a notícia. Ou seja, apareceu, analisa os dois lados. Sempre tem dois lados ou mais até. Então é o conhecimento, o estudo, a matemática, né? Sempre leitura. Exatamente. Senão você pode não decodificar, né, esses códigos lançados pela TV, né? Que nem todo mundo entende, né? Afinal, a economia não é uma ciência muito fácil. Exato. E é uma questão também de você procurar separar o joio do trigo, né? Porque a informação vem na área econômica. Então, se o profissional economista, o jovem que está estudando, no início de faculdade e tal, se ele já tiver esse pensamento de análise crítica, na hora que ele se formar, ele já vai ser um economista na questão literal da palavra, né? Então, Jean, com toda essa experiência que você tem, todo esse conhecimento, né, essa bagagem e essa explicação claríssima que você está dando aí aos nossos telespectadores, vou propor aí quase um dilema para você. Se acontecesse uma catástrofe qualquer, se você perdesse o seu emprego, se você perdesse tudo que você tem, se você tivesse realmente que começar de novo, como se você tivesse seus 18 anos, você iria pela mesma área? Você não trocaria o ramo? Seria essa realmente a sua linha de atuação no mercado? É uma pergunta difícil, profunda, né? Bem difícil de responder, mas eu acredito que eu começaria novamente, né? É claro que com o conhecimento que nós adquirimos com o tempo, com a experiência tal, a gente acaba encurtando os caminhos, né? E trilhando talvez outros caminhos também, né? Mas eu tenho quase uma plena certeza de que eu começaria novamente na área econômica,
Você acha que não teria assim, nenhuma dificuldade de voltar ao mercado de trabalho depois de ter acontecido tudo isso? Porque ainda tem, né, essa coisa que é uma profissão na qual eu acho que tem alguma idade específica, né? Ah, sim. Aí em relação à questão da idade, né? Porque também é uma coisa complicada, porque o mercado também ele tem um pouco essa restrição, né? Até tantos anos e tal, mesmo você tendo a experiência total. Sim, sim. É claro que, né, nessa linha, até o profissional economista, ele até é bem visto. Né? Quanto mais experiência, quanto maior for a idade, ele é muito mais bem visto assim, né? Principalmente na área da perícia, consultoria, auditoria, até mesmo os professores, né? É mais respeitado. É mais respeitado. É claro que o mercado de trabalho ele já foca mais o profissional jovem, dinâmico, aquele profissional que saiu da faculdade, não tem medo de errar. Né? É claro que com o passar do tempo, como é natural isso em todas as profissões e com uma boa parcela da sociedade, os conceitos vão mudando, então muitas vezes a pessoa acaba já sendo podado pelo próprio mercado, né? Ou seja, já começa a ficar com medo de errar, né? Então, mas haveria outras áreas de atuação. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, pessoal, como vocês puderam perceber, o Jean é um excelente profissional de economia, ele tem bastante experiência, ele tentou passar aqui todo o conhecimento possível para vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês me escrevam aqui embaixo as perguntas que eu repassarei para ele responderá com todo prazer a vocês. E espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma a clarear suas ideias a respeito de qual profissão escolher. Eu vou deixar aqui embaixo também o link para as outras profissões nas quais eu fiz as entrevistas para ajudar todos vocês. E se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais, avise aos amigos a respeito desse projeto do quadro Profissões que eu estou passando aqui para vocês. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa hora.